Eu e o meu sócio, o Ricardo, passamos 2 anos procurando a casa perfeita para o nosso estúdio de design. Queríamos algo com alma. E a mansão dos anos 40 no alto da Boa Vista parecia um presente caído do céu. O aluguel era ridiculamente baixo para o tamanho do imóvel, com uma única cláusula específica e inegociável. A piscina, um retângulo profundo de azulejos azul marinho no centro do jardim interno, deveria permanecer coberta por uma lona preta e opaca, 24 horas por dia. O proprietário, um senhor que morava na Suíça, até pagava um piscineiro particular para vir toda terça-feira, às 04 horas da manhã, garantir que a lona estivesse bem esticada e presa por ganchos de aço. O realismo do cotidiano acaba te deixando complacente. Passamos meses ignorando aquela mancha preta no meio do jardim. Mas o verão carioca de janeiro não perdoa. O ar-condicionado do estúdio pifou e o calor começou a cozinhar nossos cérebros. O Ricardo, que sempre foi o mais impulsivo, começou a brincar sobre como era um desperdício ter uma piscina daquelas e não dar um mergulho. Cara, o piscineiro só vem na terça. Hoje é quinta, menos ele disse, enquanto secava o suor da testa. A gente tira a lona, dá um pulo, se refresca e coloca de volta. Ninguém vai saber. Eu hesitei. Havia algo naquelas cláusulas de contrato que me dava um frio na barriga. Mas o calor, de 42 graus, venceu o meu bom senso. Fomos até o jardim. Os ganchos de aço eram pesados e pareciam ter sido apertados com uma força sobre-humana. Levamos quase meia hora para soltar apenas uma quina da lona. Quando finalmente conseguimos puxar uma parte, o cheiro que subiu não foi de cloro ou de água parada. Era um cheiro de ozônio, como o ar logo antes de uma tempestade elétrica. A água não era azul. Era tão transparente que parecia ar. E o fundo da piscina parecia muito mais profundo do que as dimensões externas da casa sugeriam. O Ricardo se sentou na borda, com os pés pendurados. Ele olhou para baixo e franziu o senho. Lucas, vem ver isso. Não tem ralo no fundo. Tem uma porta. Eu me aproximei. No fundo da piscina, a uns 4 metros de profundidade, havia uma estrutura de madeira perfeitamente preservada, como o topo de um armário ou uma porta de sótão. O pulo começou quando o reflexo do Ricardo na água não imitou o movimento dele. Na superfície, o Ricardo estava inclinado para frente, olhando para baixo. Mas o reflexo dele estava parado, em pé no fundo da piscina, olhando de volta para nós. Eu gritei para ele se afastar, mas foi tarde demais. O reflexo do Ricardo esticou a mão de dentro da água e agarrou o tornozelo do Ricardo real. Não houve barulho de respingo. Foi um som seco, como se o Ricardo tivesse sido puxado para dentro de um vácuo. Ele desapareceu instantaneamente. A água nem sequer ondulou. Fiquei paralisado na borda. Olhei para baixo e vi o Ricardo no fundo, atrás daquela porta de madeira. Ele estava batendo no vidro, ou no que quer que fosse aquela superfície menos. Mas ele não parecia estar se afogando. Ele estava gritando, e eu conseguia ouvir a voz dele vindo, não da piscina, mas de dentro das paredes da casa. Corri para dentro. Desesperado, as paredes do estúdio estavam vibrando. O som dos gritos do Ricardo saía de trás do papel de parede, debaixo dos tacos de madeira, de dentro das tomadas. Lucas! Me tira daqui! Tá tudo invertido! O teto é o chão! O pulo final veio quando olhei para a porta de entrada da casa. Eu tinha trancado tudo antes de irmos para o jardim, mas a maçaneta começou a girar. Eu vi, pelo vidro da porta, o Ricardo entrando. Ele estava seco. Ele usava a mesma roupa. Ele sorriu para mim, um sorriso que parecia largo demais para o rosto dele, e disse: Cara, que calor, né? O ar-condicionado pifou de vez. Eu olhei para o jardim, através da janela. A lona preta estava perfeitamente esticada e presa pelos ganchos de aço. O piscineiro estava lá, embora ainda fosse quinta-feira à tarde. Ele olhou para mim, colocou o dedo indicador sobre os lábios, pedindo silêncio, e continuou seu trabalho. Eu entendi então. O piscineiro não estava lá
para limpar a água. Ele estava lá para garantir que as trocas não fossem percebidas. O homem que estava na minha frente agora, com o rosto do meu sócio, não era o Ricardo. Era o reflexo que estava cansado de viver no fundo de uma piscina escura. E o pior é que ele sabe que eu sei. Ele se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro, uma mão que estava gelada como gelo, e sussurrou: "Não se preocupa, Lucas. O seu reflexo também é muito trabalhador. Ele já tá soltando o terceiro gancho. Você vai adorar o fundo. É muito mais fresco lá embaixo." Senti meus pés começarem a formigar. E quando olhei para baixo, minhas pernas estavam começando a ficar transparentes, transformando-se em ondulações de água azul marino sobre o carpete do escritório.